A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria, requeijão, doce e muito mais. Produtos fabricados artesanalmente na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Além dos produtos derivados do leite, a Cooperita ainda conta com um supermercado próprio, aberto a toda a população para a compra de seus produtos. A Cooperita tem um selo de inspeção federal. Cooperita, sabor do campo ao paladar. Rua Silva Jardim, 888, 37 3249 3500. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Vidros, espelhos, molduras, divisórias, vitrines, forros em PVC, box em vidro e acrílico, corrimão, corporil e toda a linha de móveis planejados comerciais e residenciais. Cada projeto é tratado com cuidado e atenção aos detalhes para garantir sua satisfação completa. Edinho Vidros e Móveis Planejados. Rua Luzia Gonçalves Nogueira, 375, bairro Eldorado, Itaúna. 37 998 26 9820. Ouvintes, está no ar o jornal direto da redação da Web Rádio Sol de Itaúna dessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Hoje é o Dia da Infância, uma data para pensar nos direitos, na saúde, na educação e no bem-estar das crianças. E hoje também, gente, é o Dia do Artista. Um abraço para todos os meus amigos artistas, né, de Itaúna e região. Ai, vocês são tão importantes para a nossa sociedade, né? Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo aplicativo e site da Rádio Sol, solradio.com.br, e pelo Facebook Rádio Sol Itaúna. Daqui a pouco também o programa estará na íntegra para você rever as nossas reportagens no Instagram, no TikTok e no YouTube. Aqui no Direto da Redação, você confere as notícias locais da região e do mundo, notícia com credibilidade e profissionalismo. O Direto da Redação tem o patrocínio de Cooperita, uma linha completa para atender sua casa, seu comércio, sua empresa, com produtos de qualidade, excelente custo-benefício. Na Cooperita você encontra manteiga, requeijão cremoso ou em barra, doce de leite, uma completa linha de queijo, além de bebidas lácteas de diversos sabores, tudo produzido dentro de padrões de altíssima qualidade. A Cooperita também é loja agroveterinária e supermercado, fica ali na Rua Silva Jardim 888, no bairro Universitário, em Itaúna. O telefone é o 37 3249 3500, direto da redação. Patrocínio também de Edinho Vidros e Móveis Planejados, onde você encontra soluções completas em vidros, espelhos, boxes e móveis planejados feitos sob medida para cada ambiente. Edinho Vidros e Móveis Planejados, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica na Rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, em Itaúna. O telefone é o 379 9826 9820. E você quer ser um patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região? Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 37 3201 1201. Repetindo, o número do departamento comercial da Rádio Sol de Itaúna é o 37 3201 1201. Fique agora com as manchetes que são destaque desta edição. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Ministros do Brasil e Estados Unidos vão retomar negociação comercial após telefonema entre Lula e Trump. Vale é condenada por impedir maquinistas de ir ao banheiro e o caso chega ao STF. Minas é o terceiro estado que mais apreendeu notas falsas em 2026. E vereadores de Itaúna gravam um vídeo se posicionando contra a implantação da Guarda Municipal.
Essa e outras notícias você acompanha em alguns instantes logo depois do nosso pensamento da semana. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Gente, e o nosso pensamento da semana? Você sabe que toda semana a gente tem aqui um pensamento, né, que a gente traz para você, para que você possa aumentar a sua inteligência, a sua sabedoria, para que a gente possa também desmistificar algumas coisas, entender melhor sobre a vida, né? E aí, o que a gente vai pensar sobre junto, eu e você aí desse lado, essa semana é uma frase do nosso querido... Só um minuto. É uma frase do nosso querido João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Um livro maravilhoso, um livro que transmite a alma, né, do sertanejo brasileiro, né, do sertanejo, mesmo sertão, aquele grande sertão antigo, né? E a frase é a seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, assossega e depois desinquieta. O que ela quer da vida, o que ela quer da gente é coragem. Essa é a frase, né, de Grande Sertão Veredas, né, escrita pelo Guimarães Rosa. É um trecho belíssimo, né, do livro, em que Rosa está falando de uma vida que não permanece em um único estado, né? Ele está falando aqui da impermanência da vida, né? Então, em momentos em que ela esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e depois desinquieta, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Com esse estado de impermanência, né? A dificuldade não é necessariamente permanente, mas a tranquilidade também não é. E aí, logo depois ele fala o que a vida quer da gente é coragem. Então, não é uma convocação para a gente ser forte o tempo inteiro, corajoso. É quase o contrário, é reconhecer que a vida vai apertar e afrouxar, né? Vai nos dar descanso e depois vai inquietar novamente. E que a coragem está em atravessar os diferentes momentos da vida sem acreditar que qualquer um deles será eterno. Então, se você está passando agora por um momento que a vida está te desafiando, que a vida está fazendo você desinquieto, saiba que daqui a pouco ela pode afrouxar, sabe? Tenha coragem para atravessar esse momento com tranquilidade. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Muito bem, esteja no seu dia muito bem informada, muito bem informado a partir de agora. São 9h35 aqui no Direto da Redação. Olha só, ministros do Brasil e dos Estados Unidos vão retomar negociação comercial após telefonema entre Lula e Trump. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Elias Rosa, e representantes do Ministério das Relações Exteriores, MRE, deverão se reunir essa semana com o escritório do representante comercial dos Estados Unidos para retomar as negociações comerciais entre os dois países. A reunião ainda terá data acertada pelas equipes dos dois governos. O Ministério do Desenvolvimento confirmou ter recebido contato do representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, depois da conversa telefônica que aconteceu na sexta-feira, dia 21, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A retomada das tratativas abre um novo canal de diálogo entre Brasília e Washington em meio à disputa comercial
provocada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Lula telefonou para Trump na manhã de sexta-feira e a conversa durou cerca de 1h20. Segundo o Palácio do Planalto, ocorreu de forma cordial. O presidente brasileiro defendeu a retomada das negociações comerciais e afirmou que as justificativas apresentadas pelo governo norte-americano para a adoção de novas tarifas são infundadas. Entre os argumentos utilizados pelos Estados Unidos para fundamentar as medidas estão questões relacionadas ao desmatamento, acordos preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, PIX, etanol e importação de produtos associados a trabalho forçado. O Lula afirmou que as tarifas prejudicam tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e defendeu o diálogo como caminho para preservar a relação comercial entre os dois países. Trump concordou com a necessidade de manter os vínculos comerciais e sinalizou a retomada do contato entre as equipes dos dois governos. Além das tarifas, Lula e Trump discutiram também segurança e cooperação no combate ao crime organizado. Lula também apresentou as ações adotadas pelo Brasil para combater as organizações criminosas, incluindo medidas de asfixia financeira que resultaram na apreensão de aproximadamente 17 bilhões de reais em favor do governo brasileiro. Entre as iniciativas citadas estão a Lei Antifacção e a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus. Trump, segundo o Palácio, manifestou disposição para ampliar a cooperação e afirmou que indicará integrantes de alto escalão para dar continuidade às tratativas. Como a gente tem falado, né, essa questão entre das tarifas, né, que os Estados Unidos vêm impondo ao Brasil são prejudiciais tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos. Os norte-americanos também estão muito insatisfeitos com a adoção dessas tarifas. Obviamente, Trump sentiu o tranco do lado de lá, né? E essa negociação tem tudo, né? A gente espera que seja, né, um sucesso e que os países possam retomar, né, os acordos comerciais o mais breve possível. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Alcolumbre envia PEC que prevê o fim da escala 6x1 para a CCJ do Senado. Na semana passada, após conversas com o presidente Lula, Alcolumbre havia sinalizado que iria destravar o andamento da proposta no Senado. A PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio e reduz a carga horária máxima de trabalho para 40 horas semanais. A proposta estabelece ainda 2 dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial. Mais informações com o repórter Rafael Guimarães. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou nesta sexta-feira a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O relator da matéria na CCJ será o senador Omar Aziz. Na semana passada, após conversas com o presidente Lula, Alcolumbre havia sinalizado que iria destravar o andamento da proposta no Senado. A PEC do fim da escala 6x1 foi aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio e reduz a carga horária máxima de trabalho para 40 horas semanais. A proposta estabelece ainda 2 dias de repouso semanal remunerado sem redução salarial. A PEC da Segurança Pública também foi enviada para a CCJ do Senado. O relator da proposta será o senador Rogério Carvalho. Aprovada pela Câmara em março, o texto reorganiza o sistema de segurança pública do país e destina parcialmente a arrecadação das apostas esportivas aos fundos nacionais de segurança pública e do sistema penitenciário. Se aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, as duas PECs ainda precisam ser confirmadas no plenário do Senado.
onde precisam conquistar, no mínimo, o apoio de 3/5 dos senadores, o equivalente a 49 votos, em 2 turnos. Com informações da Agência Brasil e da Agência Senado, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Rafael Guimarães. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Pois é, né, gente? E já que a gente está falando de relações de trabalho, né? O fim da escala 6x1 é uma demanda de 71% da população brasileira, tá? Concorda, ou seja, a maioria dos trabalhadores concorda com isso, né? Com a redução da jornada de trabalho. Para quem diz que é só você negociar com o patrão, olha só essa notícia aqui. A Vale é condenada por impedir maquinistas de irem ao banheiro, tá? Em uma jornada de 6 horas de trabalho. 6 horas de trabalho, gente. A Vale, uma mega empresa que fatura bilhões por ano. Olha essa notícia aqui. Maquinistas da Vale que trabalham na estrada de ferro Carajás, entre o Pará e o Maranhão, chegam a passar 6 horas conduzindo trens sem ir ao banheiro. As locomotivas têm sanitários, mas o regime de monocondução, em que apenas um profissional fica responsável pela operação, impede que o trabalhador simplesmente deixe os comandos durante a viagem. Depois de uma disputa judicial iniciada em 2017, a Vale já foi condenada pela Justiça do Maranhão a indenizar trabalhadores e abandonar esse modelo. Agora, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Sabe o que isso significa, gente? Que depois de ter sido condenado, a Vale vem recorrendo, e o caso chegou agora ao Supremo Tribunal Federal. E tem gente que diz que é só você negociar com o patrão. Olha o absurdo, gente. 2 entidades empresariais querem impedir que a Justiça do Trabalho determine o fim da monocondução. É o Instituto Brasileiro de Mineração, né? Empresas pobrinhas, as mineradoras, e a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Ambas protocolaram em 5 de agosto a arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes. Entre as decisões questionadas está justamente a condenação pelo caso da Vale na estrada de ferro Carajás, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho em março deste ano. A sentença decorreu de uma batalha judicial iniciada em 2017 pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Maranhão, Pará e Tocantins e pelo Ministério Público do Trabalho. Em primeira instância, a Justiça determinou que a Vale deixasse de usar a monocondução no Maranhão e garantisse intervalos intrajornadas aos maquinistas. A empresa também foi condenada a pagar R$10 mil por trabalhador para cada ano ou fração de ano submetido ao regime, além de 5 milhões por danos morais coletivos e dumping social. A determinação de interromper a monocondução foi transmitida pelo TRT-16 em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Gente, monocondução é o mesmo que você, por exemplo, numa viagem intermunicipal, os ônibus têm que ter 2 motoristas, para que eles possam descansar, né? E aí um substitui o outro naquela viagem longa ali. Opa. A Vale, que é uma empresa que tem um capital e um lucro muito maior do que as empresas de ônibus, não quer colocar 2 maquinistas, né? Um dos motivos para a impossibilidade de ir ao banheiro é o alertor.
Equipamento de segurança que exige que o maquinista interaja com a locomotiva em intervalos que, segundo os autos do processo, variam entre 20 e 90 segundos. Sem resposta, o sistema aciona a frenagem do trem. O presidente do sindicato, o Washington Luiz Trindade Nascimento, ferroviário da Vale há 40 anos, questiona: dá tempo de você apertar o acionamento desse sistema, correr no banheiro e voltar para apertar, gente? 90 segundos! Nascimento afirma que a discussão não se resume às indenizações determinadas pela Justiça, mas à garantia futura de condições dignas para os maquinistas. Até para o sindicato submeter os trabalhadores a uma rotina em que não conseguem sequer interromper a condição para satisfazer necessidades fisiológicas é uma forma de trabalho degradante e que eles comparam à escravidão e à condição de escravos modernos. Gente, esse caso é escabroso, né? Os maquinistas, né, os trens de minério que percorrem a estrada de ferro Carajás estão entre os maiores em operação regular no mundo. As composições chegam a ter 330 vagões e chegam a mais de 3,5 km de extensão, transportar mais de 36 mil toneladas de minério de ferro. Entre 18 e 20 desses trens partem diariamente das minas de Carajás, no Pará, em direção ao terminal de Ponta da Madeira, em São Luís. Tá? José Ribamar da Silva, que é Fonseca, que entrou na Vale em 1998, tornou-se maquinista de viagem em 2006 e trabalha na função até hoje. Ele lembra que quando começou na ferrovia, a retirada dos auxiliares das locomotivas estava sendo concluída. Desde que virou monocondução, essa questão do banheiro é sentida por todos os trabalhadores, relata o José Ribamar Silva Fonseca. Gente, desde 2006, a Vale vem explorando esse tipo de trabalho, né, dos ferroviários que não têm condições de ir ao banheiro. Uma jornada de 6 horas em que você não pode ir ao banheiro. Na prática, o Guilherme Zagalo, advogado do sindicato e ex-ferroviário, afirma que há maquinistas que urinam em garrafas PET. Outros, segundo ele, fazem as necessidades na parte traseira da locomotiva, que é a cabine onde eles vão, que fica mais próxima dos comandos do que o sanitário. A prática chegou a provocar reclamações da equipe de manutenção porque, segundo o advogado, a urina estaria oxidando a lataria dos trens. Para as mulheres, a situação é ainda mais difícil. Gente, nós estamos em 2026, a gente está vendo uma empresa milionária, bilionária, trilionária, negar aos trabalhadores condições adequadas, condições de usar o banheiro. A gente não está nem falando de uma pausa para tomar água, para esticar as pernas, nada disso. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. Só para terminar, gente, essa matéria aí, para vocês entenderem a dificuldade, né, de se negociar com os patrões, apenas no primeiro trimestre de 2026, a Vale registrou lucro líquido de cerca de 7 bilhões de reais, apenas nos primeiros 3 meses desse ano. 7
bilhões de lucro líquido. Em 2025, foram 11,8 bilhões de reais de lucros divulgados pela própria empresa. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente vai estar de volta para você com mais informações. Clínica Fonte Boa Odontologia. Informa a hora certa. 9h52. Imagine comer, rir e falar sem se preocupar com a dentadura. Agora, isso é possível. Na Clínica Fonte Boa Odontologia, o Dr. Diogo Fonte Boa é especialista no protocolo sobre implantes. Ele mesmo opera e faz a prótese. O único profissional do início ao fim, mais segurança, mais precisão. Resultado garantido. Novo endereço, Rua Antônio Corrade, 22, em frente ao Teatro Silvio de Matos. Ligue ou chame no WhatsApp e agende sua avaliação. 37 99160 3985. Fonte Boa Odontologia. Confiança que se vê no sorriso. Tem coisas que ninguém gosta de pensar, mas que fazem toda a diferença quando acontece. Mais suporte para sua família, quando mais precisar. Acolhimento e assistência nas decisões mais difíceis. Planejar hoje é transformar preocupação em tranquilidade. Com o plano básico e o plano completo, a Jadapax oferece 2 opções de assistência familiar, com diferentes coberturas. Entre em contato e conheça os planos Jadapax. 31 9 9818 62 25. Jadapax. Viver o presente com tranquilidade. O Cicobi Crediúna tem tudo para ser seu. Do cartão que facilita o seu dia a dia, aos investimentos que garantem o seu futuro. São diversas soluções financeiras com as melhores taxas, atendimento de verdade e o melhor, você ainda participa dos resultados. Para você, para sua empresa, para o seu agronegócio. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Crediúna. Em Itaúna, Rua Silva Jardim, 822, Universitário. 37 3249 2100. Moretes Bar e Restaurante. Cada refeição é uma experiência de sabor única. Comida típica mineira, PF e Marmitex, almoço de 10h30 às 13h30. Comidas variadas, jantar de segunda a sexta. E para a sua empresa, oferecemos parcerias para oferecer alimentação de qualidade para todos os funcionários. Excelência em atendimento e qualidade. Moretes Bar e Restaurante. Rua Silva Jardim, 420, Centro de Itaúna. 37 9 9818 5083. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. Procure uma unidade básica de saúde, faça os testes e receba todas as orientações que você precisa. O tratamento dura no mínimo 6 meses e está disponível no SUS. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você ouve, de domingo a sexta-feira, o programa Night Songs, de 20 a 0 horas, com Hamilton Pereira. Músicas exclusivas para a sua noite. Night Songs, aqui pela sua Rádio Sol Itaúna, feita pra você. Contabilidade Silveira, Rua Antônio do Bar, 132, bairro Santo Antônio. Há vários anos no mercado em Itaúna e região, atendendo com contabilidade online em vários municípios de Minas Gerais. Precisou de contabilidade? Contabilidade Silveira, CRCMG 105002, Contador. WhatsApp 37999369395. Geraldo Radiadores, consertos e reparos em carros, caminhões e carretas. Tudo o que você precisa para rodar tranquilo. Precisou é só ligar. 37 999
99951-5462 ou 99987-1145. Geraldo Radiadores, Avenida São João, 5478, Nova Vila Mozar, Itaúna. Fone 37-3242-7980 ou 99951-5462. Eu tô ligado. Eu tô ligado na Rádio Sol. Feita pra você. Todo mundo se liga aqui. Direto da redação. De segunda a sexta-feira, notícia com agilidade e credibilidade. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. A notícia não para. E a nossa redação também não. Estamos de volta, agora são 9h57. O Direto da Redação da Web Rádio Sol está em transmissão ao vivo pelo aplicativo e pelo site da Rádio Sol, solradio.com.br. E também pelo Facebook, Rádio Sol Itaúna. Daqui a pouco o programa estará na íntegra também no Instagram, no TikTok e no YouTube. Siga as nossas redes sociais, busque Rádio Sol e interaja conosco, dando sua opinião, sugestão e participando das nossas promoções. O Direto da Redação tem o patrocínio de Cooperita, a cooperativa que mais cresce em toda a região. A Cooperita fica ali na Rua Silva Jardim, número 888, no bairro Universitário, em Itaúna. 37-3249-3500 é o telefone da Cooperita. E também, Direto da Redação, patrocinado pelo Edinho Vidros e Móveis Planejados, transformando ambientes com estilo e sofisticação. Fica ali na Rua Luzia Gonçalves Nogueira, número 375, no bairro Eldorado, Itaúna. O telefone é o 37-99826-9820. E você quer ser um patrocinador do melhor jornal de Itaúna e região? Entre em contato com o nosso departamento comercial. O telefone é o 37-3201-1201. Hora certa para você. Agora são 9h59. Vereadores de Itaúna gravam vídeo se posicionando contra a implantação da Guarda Municipal. Guarda Municipal é um assunto que vem sendo discutido em Itaúna há muitos anos, né? E nas últimas semanas ganhou força com a realização de uma audiência pública na semana passada, com reuniões da Secretaria Municipal de Segurança e com o envio de um projeto associando a implantação do Smart Ita, que é um programa de monitoramento, e da Guarda Municipal. O projeto foi apresentado pela Secretaria de Segurança e pelo atual governo para ser implantado. 5 vereadores gravaram um vídeo se posicionando contra a implantação da Guarda. Entre eles, o vereador Lacimar, popularmente conhecido como 3, que está na praça e vai falar ao vivo com o nosso repórter Hamilton Pereira. É com você, Hamilton. Bom dia, Ellen. Bom dia, Binaltas da Rádio e TV Sol. Agora são 10h mais 2 minutos. Nós estamos falando diretamente aqui da Praça Doutor Augusto Gonçalves, onde iremos entrevistar com exclusividade o vereador 13, o Lacimar. Ele fala para os Binaltas da Rádio e TV Sol sobre aquele vídeo que gravaram os 5 vereadores falando sobre a não aprovação aí da Guarda Municipal e também do Smart Ita. O 13, fala para nós por aí e para os Binaltas da Rádio e TV Sol o porquê dessa não aprovação Rádio Sol. Bom dia. Bom dia, Hamilton. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Sol. Uma boa semana abençoada para todos. Bom, eu já manifestei o meu voto contra sobre a Guarda Municipal, até porque no momento, né, segurança pública, ela é de responsabilidade do governo de estado, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. E criando essa Guarda Municipal, onde hoje, né, o executivo, né, a prefeitura, ela não tem um orçamento para poder manter essa Guarda Municipal, que de início ela ficaria aí em torno de 8 milhões. E hoje, para poder criar aqui, né, uma Guarda Municipal, eu entendo que algumas cidades vizinhas, nossa aqui de Itaúna, já existe a Guarda Municipal. De fato,
é uma preocupação muito grande. Primeiramente, né, volto a dizer, não tem orçamento para poder manter a Guarda Municipal e vai tirar de onde? Vai faltar, provavelmente, algum outro setor. Então, se tivesse esse dinheiro, se o governo tivesse um incentivo do governo federal, do governo estadual, até tudo bem. Mas como é de recurso próprio do município, e hoje aí sentindo que o município está com algumas dificuldades, que até alguns pagamentos, eu não vejo o momento agora de implantar essa guarda municipal. Com relação a que passar para a empresa, ex-empresa de outra cidade de Itaúna, isso afeta também os cofres do município, né? Com certeza, o município, de fato, isso na gestão passada ficou acordado na justiça, né? Esse projeto, ele não foi aprovado pela Câmara, meu voto foi a favor, aonde que a atual administração ignorou esse contrato, aderindo aí à nova empresa Pedra Negra. Eu quero até aqui também cumprimentar e parabenizar pela frota nova, né? Os ministros merecem, mas entendo que vai ter que pagar na justiça esse dinheiro com juro e correção, né? Em valores, hoje ganhou 17 milhões, fazendo os cálculos aqui, provavelmente deve pular entre 21 e 23 milhões. Só para você ter uma noção, é direito da empresa, é um contrato que foi firmado, né, no dia 14 de dezembro em 2016. Com relação aos vereadores, encerrando a nossa entrevista, dentro da Câmara Municipal a gente já viu que tem 5 vereadores que fizeram o vídeo e se posicionando contra aí a implantação do Smart Ita e também aí da Guarda Municipal. E os outros vereadores, ainda você acha que há quórum o suficiente para aprovar ou não? Olha, Milton, eu não posso responder por eles, né? A reunião amanhã, se esse projeto já estiver tramitando lá na casa, né, da Câmara de Vereadores, aguardar realmente, né, porque hoje, pelos meus colegas que vêm conversando, nós temos 8 votos contra, mas eu não posso responder, né, porque amanhã é outro dia, eu não posso responder por eles, e realmente a maioria da Câmara não concorda com a implantação da guarda, que eu volto a dizer, Itaúna não está preparada para a implantação dessa guarda municipal. Com os moldes de hoje, não? Com os moldes de hoje, não. Muito bem. Ellen, alguma pergunta aí dos estúdios? Olha, eu tenho uma pergunta, sim, que é a respeito... Pode falar que o 3 está te ouvindo agora. Ok. Oi, Ellen. Bom dia, 3. Bom dia, Ellen. Tudo bem? Joia, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta para você, que é a respeito dessa multa de, né, até inicialmente cerca de 18 milhões de reais, porque a gente viu muitas pessoas, muitos trabalhadores da antiga empresa Viasul reclamando que a empresa não estava recolhendo o FGTS. Ou seja, a gente sabe que FGTS, né, é um direito do trabalhador. Sim. A empresa, obviamente, estava descontando do salário dos trabalhadores o valor do FGTS, mas não estava fazendo o depósito da forma que deveria ter feito. Vocês, vereadores, têm algum projeto, vocês estão planejando fazer algum tipo de fiscalização ou obrigação de que as parcelas, eu acredito que o município, sendo efetivamente obrigado a pagar esses valores, ele deva pagar em parcelas, né? Que essas parcelas sejam dedicadas inicialmente a pagar os problemas trabalhistas da empresa, de indenização, de FGTS e outros? Olha, Eli, é uma questão até assim, porque realmente, né, a prefeitura que é responsável, né, pelo transporte público, aonde que a antiga empresa, né, vou citar o nome, que Viasul, ela realmente, né, chegou até a gente, não está repassando, que é direito, né, dos trabalhadores, e de fato é uma responsabilidade dela, mesmo eles recebendo, né, um recurso público, que é o nosso dever sim de fiscalizar. Eu creio que todos que entraram na justiça vão receber os seus direitos, né? Isso é fato.
porque de fato hoje, né, a prefeitura aí paga em torno aí de 1.300.000 por mês com o contrato aí da atual empresa Pedra Negra, e o que a Viasul fez um levantamento sobre no período da pandemia, né? E aí eles fizeram o levantamento, eles ficaram no prejuízo. Aí a justiça, na época da gestão passada, né, provocou o executivo. O executivo fez um levantamento pelo Cefet, né, o instituto aí em Belo Horizonte, aonde que de fato ficou acordado esse prejuízo, né, sobre a empresa. Não foi passado pela Câmara, de fato a atual gestão preferiu fazer um novo contrato com a nova empresa, né, dentro do que está aceito, acordado aí, só que a antiga empresa na justiça, ela ganhou, né, e quando ganha na justiça, quem pede tem que pagar. E de fato, né, recebendo ou não, sobre a sua pergunta do Fundo de Garantia, né, FGTS dos funcionários, a empresa vai ter que pagar isso também na justiça, que é direito dos trabalhadores. É isso, a minha questão é essa, né? Porque se a empresa vai receber 18 milhões, no mínimo, né? Que os trabalhadores sejam os primeiros a receber, né? E se a Câmara puder fazer de alguma forma para garantir que os trabalhadores sejam os primeiros a receber, porque a gente sabe que funciona muitas vezes dessa forma, né? Quem tem dívida, por exemplo, com o governo e tal, quando recebe algum dinheiro, ele é direcionado primeiro para essas questões. Então fica aí a minha sugestão para a Câmara, para que vocês possam verificar essa questão aí e garantir, né, fazer um levantamento dos trabalhadores que não receberam a FGTS, que não receberam talvez a compensação salarial, né, quando foram demitidos, que possam, né, que vocês possam verificar esse lado aí, porque a gente sabe que são trabalhadores, e a maioria deles, eu acredito, moradores de Itaúna, né? Isso. Eu até aproveito, te agradeço, quero cumprimentar você por essa sugestão, vou conversar com o jurídico da Câmara, né, e a gente, de fato, como nós somos representantes, né, da população Itaúna, como nós temos imunidade parlamentar, nós vamos aproveitar até cobrar disso em plenário, né, a empresa, a prefeitura repassando esse dinheiro para a antiga empresa, mas que ela também faça, né, a sua responsabilidade com o funcionário, da empresa, né? É isso aí. Eu te agradeço pela atenção, obrigado também, Hamilton, obrigado aos ouvintes da Rádio Sol. Ellen, a gente agradece imensamente aqui o vereador Tres, que falou para nós aqui diretamente da Praça Doutor Augusto Gonçalves. Repórter Hamilton Pereira para a Rádio TV Sol de Itaúna, Minas Gerais, feita para você. Direto da redação, a apresentação da jornalista Ellen Lara. É isso aí, gente. Essa questão da Guarda Municipal é complicada, é muito complicada. A gente sabe que o que ocorre, né, como foi falado aí pelo vereador 3, o que acontece realmente são os municípios tendo que dar conta de uma demanda que o Estado não está cumprindo, o governo estadual. Se o governo estadual estivesse equipando bem as polícias militar e civil, né? Se o governo estadual estivesse fazendo os concursos, fez concurso, mas não convocou, né? Fez concurso para a Polícia Civil, mas não chamou, não fez a convocação dos profissionais. Uma das reclamações maiores que a gente tem aqui, tanto de policial militar quanto polícia civil, é que eles não têm número de pessoal, não tem pessoal. E aí, com as cidades ficando em situações, né, em uma situação de segurança cada vez mais precária, o que acontece? Os prefeitos estão assumindo uma responsabilidade que é do governo estadual. Segurança pública na divisão, né,
do bolo aí de responsabilidades, a segurança pública é responsabilidade do governo estadual. A segurança pública, o comandante da Polícia Militar, por exemplo, ele é subordinado ao governador. Então, está acontecendo essa transferência de responsabilidade para os municípios. E aí, gente, quando a gente vai ver a divisão do bolo, né, dos impostos, todos os impostos que são arrecadados, tudo, bota aí o IPVA, que é um imposto estadual, todos os impostos, o município é o que recebe a menor parte dos impostos. A menor parte dos impostos, do bolo ali, dos impostos, né, a fatia mais fininha fica com o município. E o município vai cada vez abraçando mais responsabilidades e mais responsabilidades e mais responsabilidades, enquanto os outros poderes, né, mantêm ali a maior parte, né, da verba, né, arrecadada com os impostos. Então, realmente, nesse ponto aí, está acontecendo sim uma transferência de responsabilidade do governo estadual para o governo municipal. E no final das contas, sabe quem é o maior prejudicado? Nós, o povo, porque a gente fica sem segurança, né? Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Gente, mandar um abraço aqui para o Cícero Ribeiro, que tá dando um bom dia para a gente diretamente de Paulas. Gente, Paulas é um lugarzinho, que lugarzinho maravilhoso, lindo, o distrito de Paulas, em Itaúna, lugar maravilhoso. Um abraço para você também, viu, Cícero Ribeiro. Mandar um abraço também aí para os nossos ouvintes, a Rossana Lara, a Silésia Gomide, a Tatiana Marla e o Geraldo da Silveira, que estão sempre ligadinhos aí com a gente. Agora nós vamos falar sobre um fenômeno que já está afetando a todos nós, né? E que deve intensificar ainda mais os problemas climáticos. O famoso El Niño 2026, nós poderemos sentir os efeitos mais intensos já registrados. Mais informações com a repórter Priscila Terezo. Seca no norte, chuvas no sul, ventos fortes e ciclones no sudeste. É o Super El Niño batendo as portas, uma oscilação climática que pode ser a mais forte que já enfrentamos. Isso tudo tem a ver com a temperatura da Terra e quem controla essa temperatura é o oceano. O diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, Andrei Polejac, deu o panorama. O monitoramento dos El Niños é feito olhando a temperatura da água no Pacífico Sul, ali na frente da Costa Rica, etc. E aparentemente esse ano ele tem aumentado muito a temperatura, num nível que ele pode chegar super forte, que é o maior nível que a gente já tem. E algo semelhante a isso não acontece há muitos anos. Então as consequências que a gente já teve no passado recente é de muita seca na região norte, enxurradas e com potencial de inundação na região sul, mas ainda não podemos determinar o que de fato vai acontecer. A previsão é de que esse fenômeno dure até o outono, mas ainda não se pode cravar se o cenário futuro é de piora ou se os fenômenos extremos serão mais frequentes. Mas o professor Ricardo Camargo, do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que é a Universidade de São Paulo, diz que não dá para se pensar em melhora. Se a gente der uma de roteirista e olhar os capítulos anteriores do que nós já experimentamos, né? Desde a era satelital dos anos 80, que os fenômenos El Niño estão sendo bem monitorados,
dá para imaginar que a situação que está por vir não deve ser melhor ou menos grave do que todas as que nós já enfrentamos. E um outro detalhe dado pelo professor: sabia que a expressão Super El Niño não existe tecnicamente? Pois é, essa é uma terminologia que tem sido usada por conta justamente do calor e dessa regulação de temperatura. O fato é que os impactos do Super El Niño estão em discussão no mundo todo. Aqui no Brasil, inclusive, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, debate formas de fortalecer o sistema elétrico com a possibilidade de antecipação de estoque de combustível na região norte. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Minas Gerais é o terceiro estado que mais apreendeu notas falsas em 2026. Gente, notícia aí. Aqui Itaúna, vira e mexe, tem alguém tentando passar nota falsa aí de 100 e de R$200. Acho que a de 100 é a predileta deles, é que de 200 o pessoal desconfia mais. Minas Gerais é o terceiro estado brasileiro com maior número de notas falsas retiradas de circulação em 2023, atrás apenas de São Paulo e outro estado com volume superior. De acordo com dados do Banco Central, 8.186 cédulas falsas foram apreendidas em Minas Gerais entre janeiro e julho. Em todo o país, foram mais de 65 mil notas falsas retiradas no mesmo período. Em Minas, as cédulas de maior valor concentram a maior parte das falsificações. Das notas apreendidas, 4.289 eram de R$200, enquanto outras 2.843 eram de R$100. Ô, gente, tem muito tempo que eu não vejo uma nota de R$200, viu? Para ver a nota de R$200 assim na minha mão, tem um tempo já, viu? Se alguém quiser mandar aqui, né, pra gente matar a saudade, verdadeira, tá? Verdadeira. Falsa, a gente está dispensando. O cenário preocupa principalmente o comércio, que pode ficar com prejuízo quando uma cédula falsificada é recebida em uma transação. Para economistas da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, a FCDL-MG, Vinícius Carlos Silva, o recebimento de uma nota falsa representa uma perda financeira direta para o estabelecimento, né? Cada compra feita é uma troca. Eu compro, eu recebo. Se na hora de receber eu tenho esse prejuízo, né? O comerciante tem que pagar por esse prejuízo e não vai ter como reaver esse dinheiro, né? Segundo o economista, embora o dinheiro em espécie tenha perdido espaço para meios eletrônicos de pagamento, como cartão e Pix, ainda existe uma parcela da população que utiliza dinheiro vivo. Por isso, ele recomenda que os comerciantes treinem os funcionários e aumentem os cuidados no recebimento das cédulas. O lojista tem que redobrar a atenção quando está recebendo dinheiro e, ao mesmo tempo, utilizar o cartão e o Pix, que já são uma tendência e estão na preferência do consumidor, além de trazer mais segurança para toda a cadeia produtiva. Só falta, gente, daqui a pouco as lojas começarem a não receber mais dinheiro de papel, né? Pensa, o dinheiro perder tanto o valor que as pessoas não vão mais receber o dinheiro de papel, só Pix ou cartão, né? É lamentável essa situação, porque quando o comerciante recebe uma nota falsa e ele percebe que ele está com uma nota falsa,
A única coisa que o comerciante pode fazer é fazer um boletim de ocorrência e assumir o prejuízo. Ele não pode passar essa nota para frente. Ele tem que ir ao banco e devolver e falar, ó, tá aqui, né, a nota falsa. O banco reconhece aquilo ali. Eu já vi comerciante que colocou em casa, ali no comércio dele, até uma maquininha que chega com a nota ali, né, para reconhecer, que faz um escaneamento ali da nota, e ainda assim, eles receberam nota falsa. Aqui em Itaúna. Então, só falta, gente, os comerciantes começarem a não receber mais nota de 100 e de 200 reais. Vai lá, se você recebeu, você está ali com essa nota, você vai ter que ir num banco, depositar na sua conta e fazer o pagamento em Pix. Dinheiro de papel vai deixar de existir daqui a algum tempo. Direto da redação. A apresentação da jornalista Ellen Lara. Gente, é isso aí. Esse foi o seu jornal Direto da Redação, transmitido pela Web Rádio Sol, nessa segunda-feira, dia 24 de agosto, com a apresentação, produção e edição da jornalista Ellen Lara, essa que humildemente vos fala, participação especial do Hamilton Pereira nas reportagens direto de diversos lugares de Itaúna e técnico de som e efeitos especiais, o Rodrigo Daimiani. O Direto da Redação é um oferecimento de Cooperita e de Edinho Vidros e Móveis Planejados. Bom dia para você, a gente se encontra amanhã, de 9 às 10 da manhã, com as informações mais importantes para o seu dia. Tchau, tchau. Você ouviu Direto da Redação. Direto da Redação. Oferecimento. A Cooperita tem tudo para o produtor rural. Rações, remédios, laticínios Cooperita, produtos em matéria.